Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar a você que me acompanha aqui hoje, me acompanhando todos os domingos. Você que me acompanha pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia de encontro com a família e dia de celebrar o amor de Deus por nós. Hoje, segundo domingo do tempo comum, nossa reflexão dominical da palavra. Todo domingo, a nossa reflexão dominical. Hoje, em especial, segundo domingo do Advento, já na segunda semana do Advento, já estamos mais próximos ainda do Natal do Senhor. E lembra o Natal, o nascimento do Senhor. Bom, domingo passado acendíamos em nossas intenções a vela roxa com a preparação, o início deste tempo de preparação e conversão para a vinda do Senhor. Já neste segundo domingo, acendemos por intenção a vela verde, que, como já bem sabemos, o verde significa esperança, e por esperança temos a espera na vinda do Senhor, a esperança na salvação. E com este pensamento iniciamos este nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, a paz e a fé da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A liturgia suscita em nós a alegre esperança de uma humanidade reconciliada em Deus, sem fazer diferença de raça, cultura e outras coisas que criam divisão. O que nos une é a fé em Jesus, nosso Senhor. O reino está próximo, nosso Senhor. O reino está próximo, clama João Batista, e a salvação acontece à medida que somos capazes de romper as barreiras do mal, acolhendo-nos uns aos outros no amor. Celebremos a palavra de Deus. Oremos. Ó Deus das misericórdias, libertai-nos de tudo o que pode impedir e atrapalhar nossa intimidade e comunhão com o Cristo, que venha ao nosso encontro. Vossa sabedoria nos conduza e guie para que participemos plenamente da vida que Ele veio nos dar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus nos fala, diz-nos Paulo, que o conforto espiritual das Escrituras nos firma na esperança, preparemo-nos os caminhos do Senhor, escutando as leituras com piedade e devoção. Com a devida atenção, vamos ler a palavra de Deus e logo retornarmos para a reflexão. Eis o tempo de conversão, pois o reino de Deus está próximo. Com esta frase, iniciamos a nossa reflexão de hoje, neste segundo domingo do Advento. Neste dia, como eu diria as leituras, elas nos estão nos mostrando ao reino de Deus. Elas nos estão nos dando um vislumbre do reino de Deus. Bom, na primeira leitura, no qual vamos ter ali a leitura da profecia do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 ao 10. Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. E o Espírito repousará sobre ele,
No temor do Senhor encontra ele seu prazer, não julgará pelas aparências, mas trará justiça, destruirá o mal. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitará-se ao lado do cabrito. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Bom, a primeira leitura se pode ser compreendida como a vinda do reino de Deus. Este reino de paz, de amor, de cuidado. Este reino aonde aqueles que eram para ser inimigos se tornam amigos. Ali foi dito o lobo e o cordeiro. Eles são inimigos naturais. Um come o outro. O lobo come o cordeiro, né? O lobo se alimenta da carne. O leopardo come o cabrito. Então, este compreender, um vislumbre da paz do reino de Deus, da justiça do reino de Deus, da onde não haverá o mal para reinar sobre esta terra. E este a qual nasce se faz referência a Jesus, a vinda de Jesus, aquele que, repleto pelo poder do Espírito Santo, muitas coisas fez. Então, aí aquele que na obediência do Senhor, no temor do Senhor, encontra o seu prazer. Aquele que seguiu até o fim a vontade do Pai. Para que nós possamos alcançar este reino de paz, de justiça e de amor, que não faz distinção de ninguém. Não faz distinção de cultura. Não faz distinção de idade. Se é homem ou é mulher. Se é da China, se é do Brasil, se é dos Estados Unidos, se é alemão, se é dinamarquês, uruguaiano, coreano, não faz distinção. Esta é a distinção que ele não faz. Você pode ser de qualquer canto do mundo. Você tem a possibilidade de alcançar o Senhor. Nos seus dias a justiça florirá. E assim que é a antífona do Salmo. Nos seus dias a justiça florirá. Bom, na segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 4 ao 9, onde tudo o que outrora foi escrito para a nossa instrução. Outrora, outros tempos. Para que pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras tenhamos firme esperança. Por isso que eu escolhi a cor verde para este domingo. A esperança na vinda. A esperança na salvação. O Deus da constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns aos outros, como Cristo ensina. Assim, em um só coração e uma só voz, glorificaremos o Deus e Pai. Deus Pai. Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão para honrar a veracidade de Deus. Deus é aquele que não é de pular fora de suas promessas. Se ele prometeu, assim será cumprido. Mas, quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia. Como está escrito, por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. O Senhor, que é aquele que não quebra a sua palavra. Ele diz que ele acolherá todos. Ele diz que ele
permitirá a todos, distribuirá a todos a sua misericórdia. A misericórdia que jorra do lado do peito aberto. O significado do que se jorra do peito aberto é senão a misericórdia e o amor de Deus que é derramado para nós. E só falta nós bebermos desta fonte de água viva. Bom, no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 12, onde vamos ter ali a figura de João Batista, como nós bem sabemos, Batista, por causa que ele é aquele que virá para batizar o Senhor. E também aquele que vai dizer que vai ser, como disso, foi anunciado pelo profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor. É aquele que veio como precursor. É aquele que vem antes do Senhor. É aquele que veio, como dito ali, para preparar o caminho do Senhor. Para avisar as pessoas que, como ele vai dizer, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E este reino dos céus que ele dizia que estava próximo era a vinda do Senhor. Esta vinda que nos mostraria a face misericordiosa e amorosa do Pai. Os moradores de toda a região ali, vocês vão ler ali, né? Vocês leram pelo menos, né? De toda a região ali, iam ao encontro de João. Confessavam os seus pecados. E João os batizava no Rio Jordão. Já vemos ali a figura de um sacerdote. No caso, de um bispo, né? Aquele que todos iam ao seu encontro. Todos aqueles que buscavam o perdão de seus pecados e poderem ser acolhidos no reino de Deus. E ele vai dizer assim aos fariseus: raça de cobras venenosas. Isso é um xingamento, tá, minha gente? É um xingamento. Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos que promovem a vossa conversão, que provem a sua conversão. Não adianta, como muitos fazem, mudarem de religião e dizerem assim: eu estou salvo, eu me converti, agora eu abri meus olhos, eu estou salvo. Hipócrita. Cobra venenosa. Não adianta. Não adianta meras palavras. Isso tem que ter prova viva desta tua conversão. Mudança nesta tua vida. Não adianta dizer que aceitou o Senhor, que crê na Eucaristia, se você não tem um mínimo de respeito para receber a Eucaristia. Se não tem um mínimo de respeito de saber como que se deve receber a Eucaristia. Se não tem um mínimo de respeito de saber qual que é a reverência certa para ser feita. Se é a genuflexão ou é a vênia. Então, estejamos mais preparados, não só por simples palavras, mas de todo o nosso ser. E este é o tempo de preparar para a vinda do Senhor. Ele vai dizer ainda: não penseis que basta dizer que Abraão é o nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus poderá fazer nascer filhos de Abraão. Que eu acabei de dizer, né? Mas toda árvore que não der fruto bom será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão. Lembram, João Batista é aquele que vem para anunciar aquele povo ignorante, aquele povo arcaico, fechado. João Batista vem para anunciar aquele povo ignorante a conversão. Aquele povo que se achava salvo, então vem João Batista para convertê-los. Este é o batismo de João Batista.
Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de amarrar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele vos confirmará na fé. Ele vos dará o seu dom e o seu ministério. De palavras mais claras para o nosso entendimento. Então, meus caros irmãos e irmãs, estejamos prontos para a vinda do Senhor. Por isso eu coloquei lá, eis o tempo de conversão, eis o tempo de preparação, pois o reino de Deus está próximo. Naquele tempo era Jesus que vinha, nasceu como criança para mostrar a face misericordiosa do Pai. Mas agora ele já veio, já mostrou a sua face e misericórdia, e ainda continua noite e dia se encontrando nos altares, na presença real e viva na Eucaristia, para nos mostrar que há uma forma de ser salvo. E como eu diria, não lembro se eu disse domingo passado, mas se não disse, digo agora, e se já disse, repito, saibei vós que é bem mais fácil você morrer antes da vinda gloriosa do Senhor, da última vinda, e ir ao seu encontro dele, do que ele vir ao nosso encontro. Porque, como eu diria, já faz mais de 2000 anos, de Jesus 2025 anos, que ele diz: o reino de Deus está próximo. E este reino de Deus, que todos dizem, é agora, é agora. Teve tantas épocas que diziam, agora é o último tempo, Jesus vai vir. E nada aconteceu. Tantas seitas protestantes com os seus erros que diziam isso. Não sabemos quando o reino de Deus virá, mas a maior preocupação que devemos ter é principalmente do nossa ida de encontro com Jesus, da nossa hora de nossa morte, porque podemos morrer a qualquer minuto. Então estejamos preparados para o nosso encontro com Jesus. Mas também, caso seja este o tempo, estejamos preparados para o encontro dele conosco. Mas sejais preparado. Bom, eu recomendaria estar preparado, porque a nossa morte não sabemos quando. E muito menos sabemos quando será o reino de Deus. Porque ele vai dizer que depois de todos aqueles alardes grosseiros, loucos, exagerados, que virá o reino de Deus. Então acredito que este não será o momento da vinda gloriosa do Senhor. Talvez seja, talvez não. Mas acredito, como já passou 2000 anos, que ainda não é o momento. Então estejais mais preocupado com a vossa ida ao encontro dele. De qualquer maneira, estai preocupados e preparai para a vinda, para a ida ou para a vinda do reino de Deus. Bom, a primeira leitura, eu vou só rever a reflexão. Virá o dia em que uma realidade de plena paz e reconciliação já não será sonho, mas sim parte da nossa vida. Isaías anuncia um tempo de libertação, um novo reino. O profeta diz que brotará da raiz de Jessé o rebento de uma flor, sobre o qual pousará o Espírito Santo. E este personagem vai quebrar os grilhões da escravidão e trará justiça para os humildes. A morte de Jesus na cruz é esta libertação. Na segunda leitura, os cristãos, a comunidade dos romanos, a fim de que eles tomem como exemplo o próprio Cristo. O apóstolo os exorta sobre a vivência da palavra de Deus e a resposta ao dom oferecido que suscita a unidade entre os cristãos. E o evangelho, a conversão é um processo tanto de tomada de consciência quanto de pertença.
por se tratar da realidade que não abre espaço para privilégios, mas inaugura um tempo de justiça, um novo tempo, bem como de responsabilidade. E é preciso produzir frutos que provem a conversão, pois a árvore que não produzir frutos será cortada e jogada no fogo. E um ponto interessante que eu estava lendo, esta transformação, esta conversão, não virá da força bruta ou da imposição, mas sim por meio de um rebento frágil e, no entanto, tão promissor, nascido da raiz de Jessé, da descendência de Davi. Da primeira leitura, estamos falando de Jesus. E bom, para finalizar, neste tempo de espera, somos chamados a abrir o coração ao Messias, que chega, deixando que sua presença transforme nossos relacionamentos, estruturas e modo de ser. E a profecia de Isaías, o apelo de Paulo e a mensagem de João Batista se juntam numa única ordem: preparar o caminho do Senhor com fé, união e verdadeira conversão. Maria, Mãe do Senhor e nossa, nos ajude no discipulado. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus onipotente e misericordioso, nos santifique com o esplendor do advento de seu Filho, e em cuja vinda cremos, e cuja volta esperamos, e derrame sobre nós as suas bênçãos. Amém. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, especial sobre o seu título da Imaculada Conceição, no qual celebramos amanhã, possa recair e permanecer para sempre a vossa bênção. A bênção do Pai, do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Lembrando, amanhã, dia da Imaculada Conceição. Dia deste título, Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. E também no dia 12, no qual celebramos Bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, e também Nossa Senhora de Loreto. São estes os meus avisos. Perdão, mas estejais preparados. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem necessita da palavra de Deus. Deus abençoe. E santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará, que respeito para com Deus, que lutas devemos travar, no novo céu, na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor,